Bem-vindos a mais um episódio de Ações e Companhia. Eu sou o Gonçalo Garcia, comigo, como habitual, está o grande Diogo Gonçalves e hoje temos mais um convidado especial, o Bernardo Câncio. O Bernardo trabalha em banca e, tal como eu, já foi analista de Equity Research no passado e, aliás, nós conhecemos, acho que em 2016, num roadshow em que visitamos várias empresas, aliás, vários bancos em Portugal, incluindo o BCP e o Novo Banco. Eu lembro-me que tu colocaste algumas questões ao Sim, IR sim, do sim. BCP. Sim, sim, já na altura. Mas sim, já foi há algum tempo, já não me recordo bem quais é que foram as perguntas, mas sim, também me recordo de ti nesse belo tour. Um, e hoje, tu, Bernardo, trazes-nos um tema muito interessante, uma personagem que eu não conhecia e é um tema com algumas décadas, mas continua muito relevante. Mas antes de começar, só, só gostava de referir dois pontos. O primeiro era fazer o disclaimer habitual, que nada do que é dito aqui deve ser levado como a recomendação de investimento. E, aliás, tudo o que referimos é só um reflexo da nossa opinião pessoal e não do nosso empregador. Esta última parte é apenas relevante para o Diogo e para o Bernardo, mas, de qualquer das formas, este disclaimer é especialmente relevante hoje, porque parece-me provável que vamos falar de algumas empresas específicas, e é só para deixar claro que é apenas e meramente só a nossa opinião pessoal. Em segundo Exato. lugar, só para referir também que esta ausência prolongada do podcast tem sobretudo a ver com a nossa dificuldade em conciliar horários. Eu e o Diogo somos. É difícil arranjarmos um ponto exato para falarmos sobre ações, se bem que, por acaso, no último mês temos estado várias vezes ao vivo juntos e falamos muitas vezes sobre ações, mas escolher uma data fixa para gravar tem sido complicado. Uh, e, de qualquer das formas, nós, um bocadinho como o governo faz, ou tenta fazer nas greves gerais, vamos impor serviços mínimos e vamos tentar fazer um podcast, um episódio por mês. Acho que é o nosso serviço mínimo. E pelo que eu vejo nos comentários do YouTube, os ouvintes agradecem, pá. Boa. Esperemos que sim, esperemos que sim. E acho que conseguimos, não é, Diogo? Um por mês. Acho que sim. O difícil é fixar um horário, mano. Depois a partir daí a coisa funciona. Mas sim, não é por falta de vontade, não é por falta de interesse. É Não, mesmo. isso claramente, essa é a única constante, o nosso interesse por finanças e vontade de falar sobre o assunto. Posto este housekeeping, digamos assim, o mês passado foi um mês bastante interessante. Em primeiro lugar, por esta enorme febre da inteligência artificial e de ChatGPT, cuja narrativa está tão forte, começa a parecer-se um bocadinho como uma bolha e já se fala menos de recessão e inflação. Diogo, tu como aqui especialista em tech, o que é que tu achas desta narrativa e em jeito de provocação da minha parte? Achas que faz sentido a Nívea valer quase 1 trilhão ou ainda está muito barato? Está muito barato, mano. Está muito barato. Eu acho que, como o próprio Druckenmiller, como é que ele se chama? O Stan disse, eu nem acho que não é certo para mim que num hard landing, não é? Numa recessão grave, que a Nvidia venha a cair, mano. Não, efetivamente está claramente muito sobreavaliada, na segunda minha opinião. Agora, a febre da AI é uma febre que, ao contrário das cripto e das blockchain, eu acho que tem todo o sentido de ser. Acho que é uma tecnologia que não só que tem um potencial, como é inevitável que praticamente todas as áreas venham aliás, já todas as áreas praticamente aplicam questões de inteligência artificial nos seus processos. Só que pela primeira vez temos um hype muito grande porque tivemos uma aplicação comercial direta, não é? Com um produto para os consumidores finais. E isso é que fez com que o hype todo surgisse. Agora, na verdade, há mais de uma década que se aplica a inteligência artificial nas mais diversas áreas. Por exemplo, não há nenhuma empresa de seguros hoje em dia que não tenha algoritmos preditivos, não é? E que use os dados, não é? Para melhorar o cálculo dos seus prémios. E isso é inteligência artificial, não é? Só que não tem o hype todo, nem é uma indústria pomposa, não é? Que chama a atenção aí
do mainstream. Mas sim, mas qualquer área vai ter, vai ter que utilizar a machine learning e a inteligência artificial nas suas aplicações. É um bocadinho como a internet, não é? Que levou, é um fundo, foi realmente disruptivo e havia razão de ser por muitas daquelas empresas que fizeram parte das .com terem algum valor e viu-se como, por exemplo, a Microsoft, apesar de aparecer claramente uma bolha na altura, revelou-se aos dias de hoje que não foi necessariamente uma bolha, mesmo quem comprou na altura ainda hoje está a fazer dinheiro. Mas às vezes estes fundos de verdade são levados ao extremo, não é? Estas narrativas. E nem sequer é certo que isto vá gerar valor para os acionistas. Isto vai gerar valor Para a sociedade. para a sociedade, Sim. mas não tem que vir parar ao lucro das empresas. Uma coisa é criação de valor, outra coisa é captura de valor. Exatamente. E isso aconteceu muito com a internet, não é? Por exemplo, uma área que claramente vemos, e agora voltando aos seguros, não sei porque estou fixado nos seguros, uma área que claramente, por exemplo, foi prejudicada com a internet foi os seguros, não é? Porque antigamente era muito difícil nós fazermos uma pesquisa de qual é que é o seguro que nos oferece o preço mais barato, não é? E hoje em dia com a internet, todas elas competem umas com as outras, eu consigo gerar simulações em todas as companhias ao mesmo tempo, não é? E aí é muito mais competitivo para as empresas de seguros. A internet vai roubar muita margem. Portanto, a inteligência artificial também pode vir tornar as indústrias mais competitivas e conseguir destruir valor para os acionistas, não é? Gerar valor para a Sim. sociedade. Sim, e normalmente, e como o Gonçalo estava a dizer, que lá está, o facto de estarmos a assistir a um pulo de produtividade e tecnologia na área da inteligência artificial ou de machine learning, isso muitas vezes até está bastante correlacionado com com conseguir capturar valor desses pulos de produtividade de tecnologia ou de conseguir encontrar boas oportunidades de investimento, não é? Normalmente, precisamente quando toda a gente está a olhar para este tema, a falar deste tema, quando toda a gente está fascinada com isto, é precisamente quando é mais difícil encontrar boas oportunidades de investimento nessa área, não é? Mas obviamente que é um tema que é verdadeiramente fascinante. Eu tenho lido muito sobre isto, apesar de não me sentir minimamente tentado a investir em ações do tópico, não só porque lá está, não domino de toda a área tecnológica, mas também porque acho que realmente não é de toda a altura para tal, e aquilo que eu tenho depreendido, ou aquilo que me faz um bocadinho confusão, é falar-se e se calhar tu, Diogo, consegues esclarecer-me melhor neste aspecto, porque eu vejo toda a gente a falar de inteligência artificial, e eu acho que o conceito de inteligência artificial é bastante amplo, mas na prática mesmo o chat GPT, que é provavelmente a demonstração mais evidente que existe sobre o potencial da inteligência artificial, da minha perspectiva, é só um excelente modelo de machine learning, não é? Ou seja, é um modelo de machine learning bem conseguido, que dá um output extraordinário, mas na prática, quer dizer, o modelo em si está feito para criar texto de forma que parece bastante com o texto criado por humanos e que se parece bastante com texto inteligente, digamos assim, ou criado por alguém inteligente, mas na prática é um modelo que só está desenhado para isso, não é? Para criar texto, não é? E eu acho que é um pulo grande chamar a isso de inteligência artificial em vez de um excelente modelo de machine learning, não é? Isso é a velha máxima eles falam do AGI, não é? Pois, exatamente. Eu quando penso em inteligência artificial, penso em inteligência que dá para diversos propósitos e lá está. Não sei se um modelo como o ChatGPT pode facilmente escalar para isso ou não. Não, isso na minha opinião ainda estamos bastante longe e acho que não é de todo as aplicações que vão surgir nos próximos tempos. O que vai surgir nos próximos tempos é software muito específico que vai ser muito bom e quando falamos, para mim, a inteligência artificial é prever, não é? É capacidade preditiva, não é? A tentar, muito especificamente, softwares que vão ser melhores do que nós a prever certas coisas. Sim, sim. Isso já é utilizado em todo lado. Não, isso não há nada de novo, não é?
sempre que uma pessoa vai ao Spotify ou à Netflix e vê as recomendações, meu, aquilo é inteligência artificial, meu. É um algoritmo a tentar prever o que é que nós vamos gostar para passarmos mais tempo lá. Ou lá está, no caso das seguradoras, ou no caso do TikTok e do Reels do Facebook, o próximo vídeo a aparecer, né? É. Pá, e Mas isto lá vai está, ser. desculpa interromper, mas lá está, isso são acima de tudo modelos de machine learning, eu Sim, acho que se desenvolvem, ou seja, que estão feitos para fazer coisas específicas, não é? Ou seja, no caso do Spotify encontrar músicas de que nós gostamos, no caso do ChatGPT gerar texto que parece escrito por pessoas ou por algo inteligente. Mas E na prática, vai ser sempre assim, pelo menos nos próximos anos, na próxima década, não vai haver nada generalizado. pois, Ah, pois, pois. mas isso não tem que haver, eu não acho que isso seja. Eu acho que o potencial não está em fazeres uma coisa geral, o potencial está todas estas pequenas coisas, né? Pois. Está em tu fazeres raio-x, né? Um médico, imagina, acerta 80% das vezes se aquele raio-x está partido ou não está partido, se o software acertar 90% das vezes, temos aqui um ganho de 10% de Sim, produtividade, né? sim. Sim, E mas vai ser essas pequenas aplicações e cada sim, vez claro. mais se vai utilizar em todas elas e a produtividade vai crescer. Agora, a questão é que o ChatGPT, lá está, apesar de ser um modelo altamente bem desenhado, só entre aspas, para criar texto, o que é facto é que tudo o que é programação é texto, não é? Ou seja, isso o modelo cria muito bem texto, que pode ser um software, que pode ser outro programa, não é? Podemos imaginar daí um escalar exponencial de funcionalidades quer dizer, aplicações que aí sim se pode imaginar que se transformasse naquilo que eu acho que se pode chamar inteligência artificial. Mas sim, mas é fascinante, sem dúvida, ainda que de um ponto de vista de investimento eu mantenho a minha carteira muito afastada desse tema. Faz Não é que sentido. não Mas acredito na tecnologia, mas não, o que não sei o que eu como é achei que surreal conseguiria foi. capturar valor nisso. O que eu achei surreal foi as expectativas para os resultados da Nvidia já estavam lá em cima Sim, e para as expectativas futuras também já estavam lá em cima. E apesar de toda a gente achar que eles iam ter um bom quarter e ia ser uma boa guidance, eles ainda bateram isso. sim, Eles sim. bateram as expectativas mais agressivas. Isso foi extraordinário. Diogo, tens alguma justificação do porquê a Nvidia ser a chip maker para estes, para a inteligência artificial? Porque é que é uma das principais empresas que beneficia disto? Não, é pá, eu na verdade até vejo um futuro muito menos risonho para a Nvidia do que a maior parte das pessoas vê, não é? A maior parte das pessoas vê a Nvidia como quase a única Coca-Cola do deserto, não é? Porque a Nvidia faz as placas gráficas, não é? Essencialmente, não é só, mas as placas gráficas, por acaso, tiveram a sorte de fazerem imenso sentido nos algoritmos de machine learning. Pois, Porque o clássico processador, o CPU versus o GPU, né? O CPU faz os cálculos, as transações linearmente, né? E nas placas gráficas aquilo dá para ser executado em paralelo. E isto é um bocado técnico, mas pronto. E o machine learning faz sentido utilizar programação em paralelo, né? E portanto as placas gráficas fizeram todo o sentido para este tipo de aplicações. E a Nvidia é a melhor empresa em termos de GPUs no mercado. A AMD também tem, a Intel também tem algumas aplicações, mas claramente a Nvidia tem o state of the art. Só que eu até vejo um futuro um bocado menos risonho, porque todas as empresas, todos os hyperscalers, como eles chamam, né? Desde a Amazon à Google, à Microsoft, pois, etc., estão a criar os seus próprios pois, exatamente. chips especializados. E, portanto, uma das coisas que vai acontecer à Nvidia vai ter muito mais competição. A Nvidia vai continuar a ter claramente os chips que são genéricos e que quem quiser usar vai comprar a Nvidia que vai funcionar em todo lado. Mas estes grandes hyperscalers, né, vão começar a usar os seus próprios chips. E, portanto, a competição da Nvidia, na minha opinião, daqui para a frente, vai ser muito maior do que foi até agora, né? E não só isso, eu acho que lá está, enquanto leigo tecnológico, mas parece-me que o facto de os chips da Nvidia serem hoje em dia os mais indicados para processamentos de inteligência artificial
Foi um bocado por sorte, não é? Porque os chips da NVIDIA foram desenhados para jogos e para vídeos, e isso só por si revela, ou eu deduzo que revela que há bastante espaço no setor, e lá está mais uma vez, sem perceber de tecnologia, mas tendo em conta que esses chips são os melhores para a inteligência artificial por sorte, eu deduzo que à medida que estas novas empresas se vão debruçar cada vez mais sobre a construção de chips especificamente desenhados para a inteligência artificial, que irá haver muito espaço para progresso e para melhorias e para competição nesse âmbito. Por isso, quer dizer, o facto da NVIDIA ser o maior produtor de chips, por sorte, para mim é o fator que mais me dissuade de alguma forma de me aproximar da NVIDIA, para além do preço da ação que parece estar em E níveis é a completamente NVIDIA inexplicados. é a NVIDIA que desenha, mas não é a NVIDIA que produz, não é? Depois toda a Pois. produção. Ainda há essa. E não me é de todo certo que a Nvidia venha a ser um grande vencedor de futuro, porque não só vai ter cada vez mais competição na parte do desenho dos chips, como na parte do fabrico dos chips, não é? Só existe uma empresa que produz aquilo e, portanto, essa empresa vai extrair cada vez mais valor, não é? Porque as margens dessa empresa, sim, vai começar a chegar à Nvidia, então, principalmente, se começar a haver mais concorrentes, vai dizer, ok, eu dou prioridade aos teus chips, mas tens de pagar mais, não é? Senão eu vou fazer os chips dos outros. Portanto, Falamos da TSMC? falamos da TSMC, exatamente. Não me é de todo certo que a Nvidia seja o verdadeiro vencedor. A TSMC, para mim, é muito mais vencedor do que a Nvidia. E acho que a competição da Nvidia só vai escalar, porque o desenho de chips é uma área muito mais fácil de competir, não é? E é uma área em que todos os gigantes da IT, não é? Desde a Microsoft, a Apple, a Google, Facebook, etc., a Alibaba, todas elas estão a querer entrar e a desenvolver os seus próprios chips. A Huawei, etc., todos os fabricantes estão a Sim. começar a desenvolver os seus. Portanto, vai ser muito mais competitivo daqui para a frente. E há ainda outro fator, que é a produção de chips está-se a tornar um tópico ou um setor altamente sensível de um ponto de vista geopolítico. Então, e nos últimos 2 ou 3 anos surgiram uma série de mega planos de investimento público ou de incentivo ao investimento em fábricas de produção de chips, quer dizer, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Por isso, realmente é um setor onde não só vai aparecer competição natural por toda esta hype que está a acontecer, que está a aparecer na inteligência artificial, como também o setor público está a incentivar o investimento, está o próprio setor público a tentar investir nessa área, e por isso mais competição daí virá, não é? Eu diria que a minha aposta no AI seria sempre, e eu já falei aqui várias vezes nisto, na Micron ou na memória, meu, porque AI também é sinónimo de muito mais memória e, portanto, as empresas vão querer, a procura pela memória vai crescer. Pá, e as empresas de memória têm uma vantagem que elas desenham e produzem, não é? São todas, como eles chamam, eh, na indústria dos processadores, aquilo passou a ser as fabs de um lado, né? E as outras empresas chamam-se fabless, e na memória não, elas mantiveram tudo dentro, elas desenham e Verdade. produzem os próprios. A única empresa de chips grande que ainda continua a produzir os seus próprios chips é a Intel. E tem levado muito por tabela porque não tem conseguido competir com a TSMC. E até se fala de fechar as suas fábricas e começar a fazer outsourcing também para a TSMC. E a Micron teve umas novidades esta semana. Parece que não vão poder exportar para a China. Isso preocupa-te de alguma forma? Não muito, na verdade, não muito. Epá, aquilo não é exportar, primeiro não é todo o tipo de memórias, não é? É só um setor de memórias muito, muito crítico, pá, que é pouca percentagem da faturação deles. Um, portanto não acho que seja assim uma grande moça. Entretanto, a única coisa negativa nisso é que provavelmente só há 3 empresas de memórias, né, essencialmente. Os concorrentes da Coreia do Sul podem ganhar alguma cota de mercado em relação à Micron. Mas, eh, mas eu Portanto, acho que eu acho que qualquer uma das empresas da indústria, se houvesse um ETF em que pudesse investir nas 3, eu acho que a indústria vai ter sucesso daqui para a frente. A questão é que a Samsung não é uma pure play, não é, é? Portanto, aí não é um faz sentido. conglomerado. É um conglomerado. E portanto, pronto, podes investir nas outras duas, e acho que faz todo o sentido nas outras duas. Mas entre as outras duas, a Micron está numa posição muito melhor, porque é net cash,
a outra não, e tecnologicamente está à frente. Mas toda a O, indústria vai vingar, na minha opinião. o outro tema grande do mês, aliás, já tem sido o tema do ano, tem sido a inflação, e aparentemente tem havido alguns sinais positivos, mas é um tema que eu sei que se liga bastante com o tema do Bernardo, Sim. portanto vamos falar dele em seguidamente. E gostava de saber os vossos temas já agora. O teu, Bernardo, em concreto, para além da inflação, o que é que nos Ok. traz? Bem, e se calhar antes de falar de uma tema em concreto, agradecer o vosso convite. Eu já sei que já vamos aqui com alguns minutos de podcast, mas de qualquer forma falhou-me isso. Agradecer o vosso convite de vir aqui falar e congratular-vos ou dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm feito com o podcast. Eu confesso que só conheci o vosso podcast para aí há 3 meses atrás, ou há 2 meses e tal atrás. Tenho estado a ouvir desde então e tenho gostado muito e acho que vocês fazem um bom trabalho, não só a promover a análise de investimentos, a informação para os investidores portugueses, a literacia financeira, como também é um podcast que flui bem, que traz sempre temas relevantes para cima da mesa, por isso parabéns por isso, pá, é um gosto estar aqui e contribuir, e espero que seja um contributo positivo, como é óbvio, não é? Passando Obrigado, para o nós, meu por tema, teres aceito o convite. Esperemos que usufruas tanto como nós em falar sobre o que realmente gostamos. já Mas estou, já estou a usufruir, já estou a nós usufruir. somos peritos nisto, já vai meia hora de episódio e ainda nem sequer falámos disto. Sim, 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 é verdade. Sim. E não tenham problemas em travar-me caso esteja a fazer descarrilar o plano do podcast. Mas pronto, mas Olha, então, voltando aqui ao meu só tema, uma nota só para mostrar o quão nós os três gostamos de finanças, é que acho que neste momento está-se a decidir quem é que é o campeão nacional de futebol em Portugal e os três estamos aqui completamente. Eu agora ouvi vizinhos a gritar gol, portanto imagino que o Benfica tenha marcado ou assim. Portanto, acho que espelha bem sim, sim, o sim, quão futebol é secundário e finanças vem em primeiro lugar. sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, partindo aqui para o meu tema, eu tenho um tema, ou seja, queria contar uma história que eu acho que é verdadeiramente surreal. O Gonçalo estava a dizer que tinha algumas décadas, mas na verdade já tem um século, uma história do início do século XX. Mas acima de tudo trago essa história em parte porque é um livro que eu estou a ler agora e que eu vou acabar por recomendar, mas também porque é uma história que eu acho que nos ajuda a ganhar uma boa perspectiva sobre o que é a política monetária, sobre o que é a oferta de dinheiro, sobre o que é a criação de dinheiro, o que por sua vez nos ajuda a perceber melhor o que é a inflação, porque é que temos inflação hoje em dia, porque é que existe inflação de um ponto de vista estrutural, não só hoje em dia, em 2023, depois da pandemia, depois da guerra na Ucrânia, mas de um ponto de vista estrutural, porque é que existe inflação. E depois vou acabar por falar um bocadinho sobre isso. Mais uma vez, um tema um bocado mais macro do que aquilo que eu acho que é normal aqui no podcast, mas que não obstante eu acho que é útil para os investidores, porque realmente é um tema que está muito em cima da mesa e que provavelmente vai continuar a estar em cima da mesa nos próximos anos, o tema da inflação, claro. Não é para eu falar agora sobre o tema, Não, não, é não só é, uma introdução. era só uma pequena introdução. Sim. Já lá vamos. Diogo, o que é que nos trazes? Eu vou falar de REITs alemães e imobiliário no geral. Um, Tu que adoras e a imobiliária, não é? eu que não gosto muito de imobiliário, mas que vejo aí uma oportunidade. Boa, boa. E se tivermos tempo, mas se não tivermos lá problema, eu gostava de falar um bocadinho sobre a nossa visita à Assembleia Geral da Vidrala. Eu e o Diogo fomos ao País Basco no início deste mês, visitámos a Vidrala e comemos muito bem no País Basco, fomos muito bem recebidos. E falar um bocadinho sobre a história de M&A da Vidrala, e incluindo, ou dando especial atenção à compra de uma empresa brasileira, a Vidro Porto, e à forte concorrência que estão a ter em consumar o negócio por haver um interesse de uma empresa portuguesa nessa mesma compra. Eu acho que é uma situação interessante. Se não formos lá hoje, deixamos para o próximo episódio, não há problema, para dar bastante tempo para os vossos temas. Portanto, começando pelo convidado, falar um bocadinho sobre a inflação. Sobre a Força, inflação, mas se calhar começo pela história, que eu acho ok, que é uma ok, história parece-me muito bem. engraçada, que eu acho que, pelo que falamos no WhatsApp, nenhum de vocês conhecia, não é? Não.
Não, Não, não. é a história de Artur Alves Reis, que era um homem, um português, atenção, e esta é a parte particularmente engraçada sobre esta história, um português que nasceu no final do século XIX, um português de classe média, classe média alta, que vivia em Lisboa, ainda que não fosse de uma família particularmente endinheirada, acabou por se casar com uma mulher de uma classe mais alta. Um, e isso e os custos de vida associados com o estilo de vida da classe mais alta em que ele em que com quem ele socializava, levaram-no a uma falência relativamente precoce, relativamente cedo na sua vida, deparou-se com a hipótese de falência e, e digamos que a alternativa ou a solução para a qual ele se virou e para a qual ele encontrou e na qual ele encontrou particular talento, digamos assim, foram as fraudes. E Artur Alves Reis e a sua família na altura, quando se encontraram quando se depararam com dificuldades financeiras, a ideia dele foi ir para Angola com um CV forjado. Ele não tinha quase estudos, ainda que tenha feito um início de estudo em engenharia, e ele foi para Angola com um CV forjado a dizer que tinha estudado em Oxford, que tinha tirado uma série de licenciaturas em engenharia civil, engenharia mecânica, 30 por uma linha, e conseguiu um trabalho numa empresa angolana de caminhos de ferro, a construir e a manter caminhos de ferro. Essa pequena fraude, digamos assim, correu-lhe relativamente bem, e ele conseguiu estabilizar a vida com a ida para Angola, mas não contente e claramente a desenvolver algum gosto pelas fraudes financeiras, e apesar de nessa altura já se encontrar relativamente estável do ponto de vista financeiro, Artur Alves Reis, na altura, na empresa para a qual ele trabalhava, e agora, atenção, são histórias cheias de detalhe e eu, apesar de estar a ler o livro, não tirei notas e às vezes pode-me escapar alguns detalhes e a história pode não estar particularmente bem contada, mas no fundo ele arranjou maneira de, com o dinheiro da própria empresa, ele fazer uma oferta pelas ações da empresa e tentar comprar a empresa com o dinheiro da própria empresa. E como? Ele tinha uma conta nos Estados Unidos e com o dinheiro, ou seja, ele à altura chegou a diretor da empresa e supostamente tinha algum controle sobre a tesouraria da empresa e o que ele percebeu era que o tempo que demorava a mandar vir um cheque dos Estados Unidos para Angola para fazer a aquisição da empresa era menor do que o tempo que demorava o dinheiro a sair de Angola e a chegar aos Estados Unidos. Ou vice-versa, peço desculpa. Se calhar é vice-versa. Mas pronto, lá está. Os detalhes desta história estão-me a escapar, mas aqui a parte interessante é que ele arranjou maneira e conseguiu comprar uma empresa angolana com o dinheiro da própria empresa. E essa parte correu-lhe relativamente bem, só que passado algumas semanas ou alguns meses acabou por ser descoberto e acabou por ser preso. Okay? Mas o que ele estava a tentar fazer é então comprar a empresa com float, não é? O facto de Sim, com demorar mais liquidez da tempo. empresa, exatamente. E peço desculpa por não estar a conseguir explicar bem os detalhes desta empresa, mas lá está, são fraudes de tal ordem minuciosas e bem montadas que os detalhes me estão a escapar. Mas lá está, mas apesar de tudo, ressalvo já que este não é o tema principal da história, ok? Isto é só um build-up para o que ele depois fez. Mas é bastante interessante. Mas lembra algumas compras de muitas famílias depois do 25 de Abril, depois das nacionalizações, quando receberam algumas compensações e FIIs, mas muitas das compras também depois foram pagas com o dinheiro das próprias empresas. Foi um esquema desse género, exatamente, foi um esquema desse género. E isto foi, salvo erro, na primeira ou segunda década do século XX, em 1910, 1920. Mas pronto, ele conseguiu, mas depois acabou por ser descoberto, foi preso em Angola e foi durante esse período em que esteve preso em Angola que começou a pensar naquela que foi a grande fraude montada por ele. Que no fundo acabou por se revelar no maior esquema de falsificação de notas da história. Desculpa interromper. Quando tu dizes que ele foi apanhado, porquê é que ele foi apanhado? O cheque foi um bocadinho mais rápido do que ele esperava? Não, ele conseguiu comprar a empresa, só que a posteriori outros diretores da empresa perceberam que ele o tinha feito com o dinheiro da própria empresa e denunciaram-no. Ok.
Pois Mas é. mais uma vez, ressalvar que é uma história cheia de pequenos detalhes, cheia de Sim, sim. peripécias. Não, mas é cheia... interessante perceber porque é que ele foi apanhado, porque Não, se foi ele realmente denunciado por já outros controlava a diretores. empresa. Não, mas foi denunciado por outros diretores. Ok, Foi denunciado interessante. por outros diretores. Depois, de alguma forma, perceberam que ele tinha usado dinheiro da própria empresa para fazer uma oferta em nome pessoal. Ok. Ok. Mas pronto, ele aí foi preso e foi na prisão em Angola que começou a pensar naquele que era, que depois foi a grande fraude da vida dele. Tinha um bocadinho mais de tempo livre. Sim, exatamente, um bocadinho mais tempo livre na prisão, e que foi aquela que é considerada a maior fraude de falsificação de notas da história do mundo, digamos assim, aconteceu em Portugal, contra o Banco de Portugal, digamos assim, e a maneira que ele engendrou de fazer essa falsificação, e na prática não foi propriamente uma falsificação de notas, mas sim uma falsificação da autorização que o Banco de Portugal dava a alguém para imprimir notas. Okay? E o que ele pensou foi, lá está, ele na altura vivia em Angola e conhecia bem o contexto político com Angola e as relações que Angola tinha com Portugal, e o plano que ele desenhou foi, eu vou fingir que o governo português quer emprestar quer emprestar dinheiro a Angola de forma confidencial, porque é um tema altamente sensível de um ponto de vista político ou geopolítico, e por isso vai arranjar um consórcio de investidores estrangeiros para emprestar dinheiro a Angola, e para compensar esses investidores por fazerem esse empréstimo a Angola, que é do interesse do governo português, o Banco de Portugal ou o Governo de Portugal vai conceder a esse consórcio um contrato que lhes permite imprimir escudos para fazer face ao empréstimo que estão a fazer à Angola, ok? No fundo, teoricamente, era uma forma dissimulada, uma forma indireta do governo português financiar o governo de Angola sem que isso soubesse publicamente. E atenção, e agora é que entra a parte mais engraçada para quem gosta de política monetária e para quem gosta de perceber como é que funciona a impressão da moeda, porque na altura, hoje isso não acontece, mas na altura a política de impressão de moeda ou o negócio de impressão de moeda ou as decisões de impressão de moeda eram altamente confidenciais e estritamente da decisão do governo, não é? Ou seja, o Banco Central não era independente. Por isso, de certa forma, era um plano que fazia algum sentido, porque na altura quem decidia se imprimia moeda ou não era o governo português, e o Banco de Portugal acabava por ser só um instrumento ou um executante dessa decisão, não é? Por isso esse foi o plano dele, e correu relativamente bem, mas toda a história por trás das falsificações do contrato do Banco de Portugal, até ele encontrar uma empresa, na altura havia várias, na altura não era o Banco de Portugal que imprimia as moedas, nem a Casa da Moeda, havia várias, as moedas e as notas neste caso, havia várias empresas na Europa que imprimiam as notas, por isso toda a história a contar como é que ele enganou estas empresas, como é que ele falsificou os contratos que supostamente eram assinados pelo governador do Banco de Portugal, como é que ele arranjou outros investidores estrangeiros que eles próprios não sabiam, eles achavam que efetivamente isto era uma vontade do governo português e do Banco de Portugal fazer este empréstimo, e não sabiam que Carlos dos Reis estava a falsificar esta intenção do governo. É realmente uma história muito rica, cheia de pequenos detalhes, cheia de peripécias, de enganos, de sortes e azares, e acima de tudo que nos mostra muito bem e que nos ajuda a ganhar perspectiva. Ele depois acabou por conseguir imprimir as tais notas, acabou por conseguir convencer as empresas de impressão de notas a imprimirem quase 1%, o equivalente a 1% do PIB de Portugal na altura. Atenção que 1% do PIB hoje em dia seria cerca de 2 mil milhões de euros. Okay? Ele acabou por se tornar muito rapidamente um dos homens mais ricos de Portugal. O esquema de lavagem de dinheiro que ele depois teve que implementar para, de certa forma, não quer dizer que seja legitimizar esse dinheiro, porque a parte brilhante disto era que, tendo em conta que as notas eram impressas por empresas que tinham, digamos que, a licença por parte do Banco de Portugal para imprimir notas ou para fabricar notas portuguesas, significava que na prática as notas não eram falsas, as notas eram verdadeiras, simplesmente não havia uma autorização real do Banco de Portugal para imprimir essas notas. Por isso
Bom, como eu estava a dizer, na prática, apesar de ter sido o maior esquema de falsificação de notas da história, a verdade é que as notas em si não eram falsas, porque porque o que eles conseguiram foi uma autorização falsa, como é óbvio, para que as empresas que tinham licença para fabricar notas de escudos as fizessem por eles. Por isso, na prática, não dava para perceber que as notas tinham sido falsificadas, digamos assim. E esse acaba por ser o grande engenho de todo este esquema. Só a autorização em si é que era falsa e essa aí era... Exatamente, a autorização em si é que era falsa, e atenção que foi uma grande ginástica por parte dele para manter, e a maneira como ele conseguiu manter, como conseguiu levar a cabo o plano foi, acima de tudo, ressalvar e salientar sempre a todas as partes, seja aos investidores estrangeiros que ele arranjou, seja às empresas A confidencialidade. que era um tema que requeria alta confidencialidade, porque isto era um tema politicamente muito sensível para o governo português. O facto de estar naquela altura, por algum motivo, a emprestar dinheiro à Angola, e assim é que ele conseguiu que provavelmente as empresas de impressão de notas não falassem tão abertamente com o Banco de Portugal como normalmente falariam. Exato. Por isso ele supostamente estava a ser mandatado pelo governo de forma altamente confidencial, e por isso o tema tinha que ser sempre tratado com ele e com os parceiros dele. É de gênio, porque assim retirou o ónus delas verificarem se a autorização era válida ou não. Não, e atenção, e elas, a empresa que imprimiu as notas, efetivamente fez questão de ter algum tipo de verificação com o governador do Banco de Portugal, só que a maneira como ele se esquivou a isso foi: ok, tudo bem, eu levo a vossa carta, eu acho que vocês fazem bem, não só, ou seja, não só eu acho que vocês fazem bem, como eu próprio vou tratar de levar essa carta ao governador do Banco de Portugal, até porque este é um tema confidencial, tem que ser sempre tratado comigo. Por isso o que ele fez foi, pegou na carta da empresa que imprime as moedas, da gráfica, ou o que seja, não a deu ao governador do Banco de Portugal, como é óbvio, e falsificou uma carta do governador de Portugal a dizer que sim, senhor, que eles podiam avançar com o plano de impressão de notas. Lá está, mais uma falsificação. E atenção que na altura não era só uma falsificação. Na altura, os notários tinham, e pelo que eu estou a depreender do livro, na altura os notários tinham particular importância, por isso ele teve que subornar muitos notários ou enganar muitos notários para conseguir implementar este plano, mas efetivamente fê-lo. No final do dia, ele efetivamente conseguiu imprimir as notas, conseguiu ficar na posse das notas. Eu ainda não acabei o livro, mas já sei qual é que é o desfecho. Lá está, o equivalente a 1% do PIB português na altura, o equivalente a cerca de 2 mil milhões de euros hoje em dia. Na altura acho que imprimiu, salvo erro, 200 mil notas de 500 escudos. Que depois, e agora é que entra a parte interessante e que eu acho que nos dá a perspectiva, quer dizer, a história em si é interessante, mas aqui é que começamos a encadear, de certa forma, com o tema de inflação de forma mais macro, de forma mais teórica, e a perceber como é que esta história nos dá perspectiva para perceber melhor como é que funciona o mercado monetário, como é que funciona a impressão de moedas e como é que isso mexe com a economia e o porquê disso ter inflação. Porque na altura o esquema foi de tal ordem grandioso e a forma como ele depois começou a comprar propriedades, a investir em ações, a investir em empresas para, de certa forma, tentar desfazer-se, em parte desfazer-se do dinheiro, mas por outra parte também adquirir propriedade e o que é que seja, que houve um pequeno boom na economia portuguesa, por causa, lá está, um boom de cerca de 1% do PIB, que depois é multiplicado por crédito, por sentimento positivo, etc. Efeito multiplicador keynesiano. Sim, exatamente, um efeito multiplicador, neste caso, de reis. E Pontos de rei, realmente sim, que levou a um boom de curto prazo na economia portuguesa, mas que posteriormente levou a uma queda abrupta do escudo, porque lá está, começou a haver mais escudos a circular na economia, e isso fez com que os escudos valorizassem nos mercados internacionais. Só uma questão, se me permites. Falaste que é 1% do PIB. Tens ideia de qual é a percentagem que era da massa monetária?
Não, isso por acaso não tem. Não. Não tem. Até porque eu acho que esses dados na altura eram, lá está, tal como a impressão de moedas era um tema confidencial e privado, Certo. e eu acho que a massa também, acho que na altura não se media assim de forma Não. tão rigorosa. Até porque isto foi no período entre a implementação da República e a Revolução do Estado Novo. Ou seja, ali foi um período de bastante Instabilidade. desorganização na economia e na sociedade portuguesa. Por isso eu acho que, pelo menos no livro, até agora não vi nenhuma referência a isso. Mas lá está, a curto prazo houve um boom grande na economia portuguesa por causa desse esquema dele e dos investimentos que ele fez e do consumo que ele fez e das casas que ele comprou e tudo mais. Mas mais tarde, a médio prazo, o que aconteceu foi uma queda do escudo, inflação e instabilidade na economia portuguesa, e provavelmente também porque se percebeu o que é que tinha, acontecido, que, segundo algumas teorias, até foi um dos motivos principais para depois a Revolução do Estado Novo e a instalação e a chegada da ditadura, digamos assim. Por isso foi um esquema realmente surreal, de certa forma fascinante, e que nos leva, que nos ajuda a perceber ou ganhar perspectiva sobre o que é o dinheiro, não é? E agora, entrando na parte mais macro e mais teórica, eu acho que a maioria das pessoas tem uma ideia muito rígida e muito sagrada sobre aquilo que é o dinheiro e sobre o valor que o dinheiro tem, não é? As pessoas imaginam que ter agora 1 euro na conta, quer dizer, não têm perspectiva sobre a forma como esse euro perde valor ao longo de 10 anos ou de 20 anos através da inflação. E não só não têm essa noção, como ou seja, a maioria das pessoas não tem essa noção. E depois eu acho que os investidores também pecam na maneira como, não só os investidores, como os académicos, como os bancos centrais, cada vez é mais sabido que os bancos centrais e que os académicos percebem pouco como é que a inflação funciona e como é que aparece fazem um péssimo trabalho a prever a inflação. E esta história ajuda-nos a compreender um bocadinho melhor que o dinheiro, no fundo, não é o valor final, digamos assim. O dinheiro é só uma forma de transação, é um facilitador de transações entre os consumidores, entre os investidores, etc. E apesar de ser uma forma de retenção ou de guarda de valor, o que é facto é que é uma forma de retenção de valor ou de guarda de valor bastante falível, okay? Principalmente a longo prazo. Obviamente que hoje em dia estamos a viver anos ou uma época em que a inflação se encontra estupidamente alta, não é? Tivemos inflações de 10% no ano passado, este ano já está a abrandar, mas ainda temos inflações entre os 5% e os 10%, e é importante perceber porque é que esta inflação existe e porque é que a inflação existe de forma estrutural, principalmente porque o facto de existir de forma estrutural é o que dilapida o valor do dinheiro que está parado a longo prazo. Okay? E era aí que eu ia chegar. Eu não sei se vocês têm alguma visão relativamente à inflação, mas eu sei que hoje em dia, principalmente depois da chegada das criptomoedas, que acima de tudo vendem a perspectiva na minha opinião, a ilusão de retenção de valor a longo prazo. Eu queria vos perguntar qual é que é a vossa opinião sobre a inflação de um ponto de vista estrutural. Porque é que a inflação existe? Ou porque é que tem de existir? Porque é que os bancos centrais apontam para 2% de inflação e porque é que para eles isso é o razoável? Então, como estavas a explicar há pouco, a massa monetária serve como uma forma de transação, facilitar a transação. Portanto, é importante que exista uma quantidade suficientemente grande para não estrangular a economia. Posto isto, alguma inflação é benéfica no ponto de vista de sociedade por temas diversos, desde o mercado de trabalho, em que não é aceitável as pessoas receberem cortes salariais, portanto, empresas menos competitivas, se não subirem os salários dos seus empregados, com a inflação, ao fim e ao cabo, acaba a ser um corte de salário escondido. Portanto, permitem que algum reajustamento da competitividade das empresas
e da massa salarial. Um, e, epá, às vezes, por outro lado, quando é levado num extremo em que lá está, se emite demasiada liquidez para a economia necessita, e agora fizemos isto durante o Covid, não é? Desde o nível de quantitative easing até à parte dos governos realmente a fazerem o chamado parachute money. Demos mais liquidez do que a economia precisava, principalmente no momento em que era muito difícil comprar coisas e gastar esse dinheiro. Mas Portanto, isso é altamente debatível, não é? O facto ou melhor, em retrospectiva, com a inflação que estamos a ter hoje em dia, parece que efetivamente a quantidade de dinheiro que foi impressa foi excessiva. Mas, na altura, tendo em conta os riscos financeiros que existiam e de estabilidade financeira que existiam, pode-se considerar que foi bem feito. Não sei. Mas é sim, verdade, não estou a dizer não estou a dizer que esta é a visão certa, mas acho que é sim, sim. debatível, não é? Claramente, o meu discurso está influenciado por já saber o que aconteceu. Provavelmente, se me Sim. tivesses perguntado se a Fed estava a agir bem, se o governo estava a agir bem, certamente. Sim. Eu acho que, aliás, a inflação que tivemos foi um pequeno preço a pagar pela ausência de sabor económico que acabámos por não ter. Tivemos numa escala muito menor do que se adivinhava na altura, não é? Se tu dissesses no pico da pandemia, vamos fechar a economia e passado 2 anos está tudo ao rubro, e portanto vai, Sim, sim, e exatamente. Eu acho que é disso que as pessoas se esquecem do modo geral. Lá está, hoje em dia nós olhamos para a inflação como um mal, digamos assim, mas eu acho que há duas coisas que nos tendemos a esquecer, que é, em ponto um, houve um boom económico desde a pandemia, não é? Principalmente para as empresas tecnológicas e do digital, etc., mas não só para essas, como para o resto. Principalmente tendo em conta que efetivamente a pandemia tinha potencial para ser um evento verdadeiramente catastrófico a nível global, não é? Outra coisa de que nos estamos a esquecer é que pré-pandemia ou nos 10 anos precedentes à pandemia sempre houve problemas de endividamento e de algumas crises soberanas, principalmente aqui na Europa, e agora parece que de uma forma ou de outra, e apesar de todo o dinheiro que foi gasto pelos governos depois da pandemia, parece que esses problemas desapareceram, não é? E essa é outra pista também, ou outro sintoma, ou outra consequência que a inflação tem e que nós nos tendemos a esquecer, que a inflação ajuda muito a digerir a dívida da economia. Não é? lá está. Aliás, Principalmente a dívida dos Estados, porque normalmente a receita dos Estados está muito indexada à inflação, não é? E eu sou adepto de que a Europa e os Estados Unidos e a maior parte das economias desenvolvidas não vai conseguir sair disto sem inflação, né? Sim, exatamente. Países como a Itália ou Portugal com 130% ou 120% de dívida em relação ao PIB, não é? Pá, a única maneira que eu vejo de sair disso é com a inflação. E é aí que eu quero chegar, exatamente. É aí que eu quero chegar e que eu acho que é importante para os investidores perceberem que é a inflação, ou seja, numa primeira instância, ajuda bastante rapidamente a digerir a dívida, mas também acaba por ser digamos, um mecanismo ou uma dinâmica económica muito e atenção que eu acho que isto é capaz de ser até às vezes ofensivo, mas eu acho que a inflação é uma dinâmica económica acima de tudo, de redistribuição de riqueza, porque se pensarmos num primeiro momento, um, tudo o resto igual, quando se imprime muita moeda e esquecendo para já para onde é que vai essa moeda, quem é que sai beneficiado e quem é que sai prejudicado? Né? Quem sai beneficiado é quem tem muita dívida, né? Porque na prática, se há mais moeda, de alguma forma, uma parte dessa moeda vai fluir na direção dessas pessoas e tendo em conta que as dívidas normalmente não estão indexadas à inflação, que o montante de dívida é fixo, se há mais massa monetária,
o montante de dívidas que é fixo tende a ser mais fácil de se pagar, não é? E quem sai prejudicado, obviamente, é quem tem dinheiro parado, não é? Quem tem depósitos, quem tem liquidez, não é? Que não está, acima de tudo, liquidez que não está investida, não é? Obviamente que depois existe uma segunda derivada das taxas de juros a subir e isso eventualmente pode beneficiar quem tinha o dinheiro parado e pode voltar a reinvesti-lo com taxas de juros altas, que é o que está a acontecer hoje em dia. Mas na prática, numa primeira instância, quem detém obrigações, ou melhor, quem tinha obrigações perdeu muito dinheiro no ano passado, não é? Por isso acaba por ser, acima de tudo, a inflação e a necessidade de imprimir dinheiro, da minha perspectiva, é uma necessidade que advém da necessidade de fazer alguma redistribuição daquilo que é a riqueza da economia, digamos assim, porque quem sai a perder é quem tem obrigações ou quem tem liquidez, porque esses depósitos vão ser desvalorizados, e quem sai a ganhar é quem tem muita dívida, ou atenção, e eu acho que isto também é importante reter, não só quem tem muita dívida, mas também quem, mesmo que não tenhamos dívidas, se beneficiamos de subsídios de Estado, de serviços públicos de saúde, de serviços públicos de escola, que no fundo são serviços que nos estão a chegar, ou benefícios que nos estão a chegar através de sobreendividamento do Estado, nós também beneficiamos dessa impressão de dinheiro, não é? Eu acho que realmente os países, e acho que o exemplo dos países da soberania europeia são um ótimo exemplo de beneficiários indiretos de inflação, que muitas das vezes, e muitas das vezes isso é esquecido, e apesar da inflação a curto prazo efetivamente ser custosa para a maioria das pessoas, que veem os seus custos a subir, principalmente aqui em Portugal, onde os créditos de habitação, acima de tudo, são em taxa variável, mas na prática provavelmente se não houvesse toda esta, o reverso ou a alternativa a não haver toda esta impressão de dinheiro ou não haver toda esta inflação, às tantas seria bancarrota de algumas soberanias europeias, não é? Nomeadamente a nossa, que já esteve nessa situação em 2013. Hoje em dia, felizmente, não estamos nessa situação, em parte porque se imprimiu muito dinheiro e em parte o que também traz inflação, mas que também tem esse benefício positivo, não é? Sim, mas é curioso o que dizes, é bem verdade. O benefício para o Estado é bastante visível, não é? Porque com a inflação as receitas do Estado tendem a aumentar ao ritmo dessa inflação, mais o crescimento real, enquanto a dívida é um estoque fixo. Mas depois o custo em que todos os aforradores sentem é um custo muito escondido, porque tu só Exatamente. é um custo em termos reais e não em termos nominais, e nota-se principalmente ao longo do tempo. Quer dizer, este ano nota-se, lá está, porque a inflação foi anormalmente alta, mas se estivesse ao nível dos 2%, também ia ser muito relevante ao longo de décadas, mas como é uma coisa que massa, mas não moe em cada ano, massa, Sim, olha, sim, sim. massa e moe ao longo do tempo, é um bom ponto, É, sim. mas Ainda ia- acima de tudo, eu acho que é importante perceber que a inflação acaba por ser necessária, hum, acima de tudo, pelo seu efeito redistributivo e porque, hum, de um modo geral, e acho que isto nem tem a ver com a economia em si, mas sim com a natureza e com a natureza humana, acima de tudo, de um modo geral, existe sempre uma faixa da economia ou uma faixa da população que tende a endividar-se e a sobreendividar-se, existe outra faixa da população ou da economia que tende a acumular poupanças e a acumular capital. Ok? E são tendências que se desenrolam durante décadas, e para quem gosta destes temas, se calhar eu aconselho a ler as teorias do Ray Dalio, do Bridgewater Hedge Fund. Principles, e Principle of Debt Cycle, Sim, o Big Debt Cycle, Big Debt Cycle. os livros dele que, apesar dele não ser particularmente literário ou eloquente na forma como explica, eu acho que são ideias muito valiosas que nos ajudam a perceber de forma muito macro como é que funciona a economia e efetivamente existem ciclos de dívida que duram 50, 60, 70 anos em que as economias se vão endividando cada vez mais lentamente e a que chegam a um ponto em que até chegarem a um ponto em que essa dívida efetivamente se torna inegavelmente insustentável, em que, nesse ponto acaba por ser praticamente inevitável haver impressão massiva de dinheiro, de forma a reequilibrar, digamos assim, a economia, o que acaba por penalizar
acima de tudo, quem tem dinheiro versus quem tem dívida, não é? Mas no fundo é isso, é só trazer estes temas para cima da mesa. Sinto que não fui particularmente clarividente, mas de qualquer forma eu acho que só falar do tema, mesmo que não de forma super eloquente, acaba por despertar ideias e novas formas de pensar para quem nunca pensou sobre isto, não é? Não sejas tão duro contigo mesmo, está perfeito. Tiago, tu ias dizer qualquer coisa em relação ao tema? Algo a adicionar? Não, pá, já passou, mas eu ia dizer que daí a magia dos 2% ou 3%, ou não interessa que é, tu queres alguma inflação para forçar o dinheiro a circular, né? Porque Sim. quem poupa se sente um bocado na obrigação de tem que fazer alguma coisa ao dinheiro, senão isto perde valor, mas não muita para preservar o dinheiro como Sim. uma Não, store of value, né? Para não e- sentir essa do maçar, sim. mas não doer. E eu acho que, acima de tudo, os 2% também acaba por estar ligado àquilo que, de uma perspectiva histórica, é o ritmo de crescimento da produtividade das economias, que também é à volta de entre 1% e 3%. E se nós pensarmos na produtividade do modo geral, ela parece ser um conceito benéfico para todos, não é? Mas na prática, normalmente, produtividade está associado com acumulação de capital, porque normalmente para haver aumentos de produtividade tem de haver ou avanços tecnológicos ou bons investimentos, o que normalmente leva a tendências de acumulação de capital em determinadas empresas, em determinadas pessoas, e por isso o facto de termos 2 ou 3% de produtividade pode ser encarado como, de certa forma, uma tendência ou uma métrica de acumulação de capital que deve ser contrabalançada com 2 ou 3% de inflação, que, da minha perspectiva, é uma métrica de desacumulação de capital, digamos assim, ou de redistribuição da acumulação de capital. Porque, mas pronto, já estamos a entrar aqui num nível particularmente esotérico, é só O, passar estas teorias cá para fora. o contraponto de uma decisão que foi exatamente no sentido oposto de imprimir moeda foi o que aconteceu na grande crise dos anos 30 nos Estados Unidos, certo? Em que realmente houve uma restrição enorme na liquidez. Aliás, deixaram bancos ir à falência, montes de pessoas perderam os seus depósitos Sim, completamente. sim, sim, sim. Portanto, houve, Fundamentalismo da teoria de mercado, né? assim, um fundamentalismo na teoria do mercado em que as pessoas deviam selecionar os bancos e o Estado não devia influenciar nisso ou garantir os depósitos. Portanto, nessa crise houve uma extração de liquidez. Portanto, houve uma Exato. deflação significativa e foi uma grande crise que durou uma década. Portanto, Há quem diga que foi uma depressão por causa disso. sim, a grande pressão. Exatamente. Porque lá está, É, isto no fundo, quando existem crises, no fundo é um bocadinho a economia a dizer, ok, é preciso alguma redistribuição, é preciso imprimir moeda, digamos assim, e na altura da Grande Depressão, curiosamente, porque a Fed tinha sido fundada há relativamente pouco tempo, havia muita ortodoxia ou conservadorismo relativamente à política monetária e a ideia de que a moeda, lá está, é um valor estanque. A moeda tem que estar indexada ao ouro, a moeda não pode ser impressa de forma irresponsável, porque lá está, a moeda, o dinheiro é um valor em si, quando na prática não é só uma forma de facilitar transações e de facilitar contabilidade da minha perspectiva, e eu acho que é a perspectiva que todos devemos ter. E o facto de haver essa ortodoxia extrema ou esse conservadorismo extremo relativamente ao que é o dinheiro, e da minha perspectiva um conceito errado, um misconception relativamente ao que é o dinheiro, da minha perspectiva é o que levou a essas decisões na altura e o que por sua vez levou à grande depressão que durou décadas, como estava a dizer, 2 décadas, ao erro, quase. E que mas depois ainda levou à Segunda Guerra Mundial. exatamente. Pois, mas do sentido oposto, não é? Porque a República do Weimar realmente imprimia muita moeda e Sim, levou a uma grande inflação na Alemanha, que sim. depois deu origem ao populismo na sociedade alemã. Portanto, é curioso ver que normalmente Também dá para os dois lados. dá para os dois lados. Encontrar ali o meio perfeito, lá está, os 2% por ano, seria o ideal, mas é muito difícil ir para um lado, é muito fácil fazer um overshoot e um undershoot na Europa,
antes agora desta crise, do Covid, há muitos anos que não conseguimos chegar aos 2%. Sim, O sim. Japão teve muitos anos a tentar ter inflação e não conseguia ter. Sim, Portanto, sim. tanto dá para um lado como para o outro. Passamos então ao próximo tema? Ou tens alguma consideração final, Bernardo? Não, era só, no fundo, deitar estas ideias cá para fora e, acima de tudo, o meu objetivo é passar a mensagem ou a teoria de que o dinheiro só por si não tem valor propriamente dito, não é? E é, acima de tudo, um facilitador de transações e de contabilidade e também de redistribuição de riqueza na economia e que, por isso e que deve ser encarado como tal, não deve ser encarado como um destino final, digamos assim. O destino final deve ser investimentos, propriedade, algum tipo de contribuição para a economia que depois traga de volta dinheiro, sim, mas lá está, por algo concreto e não só por dinheiro em si, não é? De facto, dinheiro parado não traz propriamente grande contribuição. E para não ter dinheiro parado, o Diogo colocou algum do seu dinheiro em ativos alemães, sobretudo. Conta-nos um bocadinho sobre isso, Diogo. Sim, epá, vou tentar ser sucinto, porque senão mais uma vez temos episódios de 2 horas e tal. Mas basicamente, eu que nem sou muito de imobiliário, de repente surge aí uma. Eu ando sempre à procura e a pesquisar-me e encontrei uma data de REITs alemães que desde o ano passado caíram. Queres só fazer uma parte de dizer o que é um REIT Sim, muito sucintamente? um REIT, basicamente, em português tem outro nome, mas são sociedades gestoras de imobiliário. É um tipo de empresa, de sociedade especial, em que basicamente permite às empresas gerir imóveis, de todo tipo que sejam, e que não sejam taxadas em sede de IRC. Tendo em conta que uma das obrigatoriedades para elas não serem taxadas em IRC é terem que distribuir pelo menos 90% do lucro em dividendos. Ou seja, ao fazer essa distribuição, obriga a que os investidores têm que receber dividendos e são taxados eles, não é? A nível de IRS e não é a empresa que é taxada a nível de IRC. Mas basicamente é um tipo de veículos que estão em bolsa, são empresas, não é? Estão públicas a serem cotadas, que fazem gestão de ativos imobiliários. Neste caso em concreto, estamos a falar especificamente de imobiliário residencial, né? E passei assim uma vista de olhos e havia uma data de empresas alemãs a cair 70%, 66%, 80%, desde o início desde a meio do ano passado, quando começaram a subir as taxas de juros. E comecei a investigar mais a fundo, e eu nem sou uma pessoa que gosta muito de imobiliário, mas estive a olhar para os últimos 20 anos e para a crise de 2008 ou 2011 do imobiliário, e a ver o comportamento destes ativos, e descobri que alguns REITs destes alemães estão a um desconto tão grande como estavam no pico da crise de 2008. E portanto, basicamente, assim, uma das métricas, há 2 ou 3 métricas muito importantes quando se avalia os REITs. Uma delas é o NAV, que é descrito como o valor líquido dos ativos, ou seja, basicamente é o valor das casas, neste caso porque é residencial, é o somatório do valor das casas todas, descontando o valor da dívida que as empresas têm. Portanto, no fundo é o valor líquido, não é? Desculpa, só fazer aqui uma ressalva, Diogo, o valor líquido, o valor das casas estimado, não é o valor Sim, propriamente para cá. É uma questão importante, é uma questão importante. e no Neste caso, caso em particular, em que o mercado está a mexer muito rápido, não é? no caso europeu e segundo a contabilidade e IFRS, eles são obrigados a reavaliar de 6 em 6 meses o imobiliário todo que têm. Portanto, é bom ou mau, não é? Mas pelo menos a ideia é o valor que eles calculam é um valor que eles tentam se aproximar ao valor do mercado.
Obviamente que com a subida enorme das taxas de juros, e sendo o mercado imobiliário um mercado não muito líquido, o que acontece é, em vez no mercado propriamente dito, se ver uma queda grande logo dos preços, o que se vê é uma estagnação das transações. Ninguém compra, porque há um desfazamento entre aquilo que o vendedor espera pelo imóvel e aquilo que o comprador quer pagar, né? E o que acontece é que estes REITs, então, caíram muito e estão a um grande desconto relativamente ao seu NAV. Existem alguns com um desconto de até estão a 20%, 25%, 20% do seu NAV. Portanto, é um desconto muito grande relativamente ao que estimam que os imóveis valham, mas claramente o mercado acha que os imóveis simplesmente não estão a ser transacionados, mas que o valor deles já é muito mais baixo do que aquilo que as transações estão a demonstrar. Portanto, tirando esta métrica, outra métrica muito importante é a quantidade de dívida em relação aos ativos que eles têm, que é o loan to value, portanto, e a maior parte destes REITs estão muito mais saudáveis hoje do que estavam, por exemplo, em 2008, ou na altura da crise do imobiliário, não é? Na altura, há uns dados. Eu vou generalizar agora com os dados gerais de REITs também americanos e europeus, mas porque estes dados englobavam todos eles. Mas na altura, o loan to value estava à volta dos 60%, neste momento está à volta dos 40%. Portanto, estão menos endividadas, não é? Os juros também são mais baratos agora do que eram na altura. Portanto, as empresas têm um balanço muito mais sólido relativamente ao que tinham. E o desconto está ao nível do desconto da grande pressão. Para juntar a este fator, o mercado alemão é um mercado que, olhando em retrospectiva, é um mercado em que as rendas são muito reguladas, e portanto não há grandes variações nas rendas. As rendas tendem a subir pouco, porque há um controle na subida das rendas, mas constantemente. Portanto, a expectativa muito forte é que as rendas continuem a crescer todos os anos, 2, 3%, 4%. Mesmo na crise de 2008, as rendas na Alemanha subiram todos os anos, em 2008, 2009, etc. O que não se verificou, por exemplo, nos Estados Unidos, que houve uma queda muito grande. E, portanto, o cash que estas empresas geram na Alemanha é muito estável. O mercado acha que os imóveis valem muito menos e eu acho que eles têm grande capacidade para ir pagando a dívida sem grandes problemas. Eles, neste momento, a maior parte delas bloquearam os seus dividendos. Como são obrigados a entregar os dividendos e como não querem entregar, o que estão a fazer é estão a fazer um scrip dividend, não é? Eles emitem ações no valor do lucro delas, mas mantêm o dinheiro dentro. Portanto, o que elas estão a fazer é a guardar o dinheiro, a tentar vender imóveis que conseguirem vender a um preço justo e a aumentar a sua liquidez e a continuar o seu processo normal, que a expectativa é que as rendas continuem a subir todos os anos. Eu mesmo antevendo, ou mesmo olhando para estas empresas e achando que, ok, o mercado imobiliário vai cair 20, 30, até 40% em alguns casos, assumindo que as casas na Alemanha vão cair até 40%, eu continuo a ver retornos apelativos em alguns destes casos, porque tendo em conta que nós já estamos a comprar a um desconto muito grande, portanto, nós já estamos a comprar assumindo que o mercado, assumindo que estas casas vão efetivamente cair esses 30, 40%. No entanto, as rendas são extremamente estáveis e o cash flow que elas geram, nós temos um free cash flow de algumas dessas empresas na ordem dos 15%. Portanto, E, assumindo que essa queda acontece, nós continuamos a conseguir retirar 15% ao ano em cash dessas empresas. e qual é a percentagem das rendas do NAV? Ou seja, a yield das rendas? Varia de caso para caso. Por exemplo, eu ainda ontem falei contigo disto. Dois que eu sigo muito, um deles é a Grand City Properties. Tem não é, é o Hilton Ave, sim, os cap rates, como eles chamam, não é? Sim, os cap rates. Tem um cap rate médio de 4,7%. A Ok. Vonovia, que é o outro que eu também sigo muito, tem um cap rate de 3,7%. Tens um cap rate de 4,7%, uma coisa que tem para aí 40% de dívida. Uhum. Portanto, ao NAV
este cap rate é sobre o gross, portanto o NAV fica maior, porque o NAV tem alguma, Sim, sim. tem alguma dívida, e depois estás a comprar um desconto de... Pá, vou dizer 2/3, 66%, vai, em média. Sim, exatamente. E daí é que esta renda de, vá, digamos, 5%, se torna num free cash flow yield de 15%. Exatamente, porque tens dívida em cima e depois tens desconto do NAV, então alavancas aqui a renda das empresas, apesar das rendas, como dizes, estarem bastante reguladas na Alemanha e vão crescer, mas vão crescer muito pouco. Sim, sim. Eles têm muitas regras, por exemplo, eles têm um limite máximo de 15% de aumento em 3 anos. Portanto, as rendas nunca podem aumentar mais de 15% acumulados durante 3 anos seguidos. Portanto, depois há uma regra que é feita a nível local, que eles chamam o Mittelspiegel, não sei dizer o nome daquilo, em que todos os anos, supostamente, todos os anos, mas isto depois não é bem assim, há uma avaliação de mercado e eles estipulam quanto é que é o aumento que tem havido e então forçam as empresas a ter esse aumento, a ter esse cap nesse aumento de todos os anos. Portanto, há assim uma data de regras, mas a estimativa é que, no mínimo, anualmente, as rendas têm subido em média 2, 3%. Portanto, há anos que sobem um bocadinho mais, anos que sobem um bocadinho menos, mas todos os anos as rendas sobem ligeiramente na Alemanha. Pelo menos nos últimos 20 anos, todos os anos subiram. E portanto há uma estabilidade muito grande neste cash que está a entrar. E tu estás a comprar um desconto assumindo que, ok, as casas, o imobiliário vai cair 30%. Ok, já tens isso em conta. Agora, se isso não acontecer, é que esses 15% que tu estás a receber ao ano sobem bastante porque há uma reavaliação, não é, do desconto, porque as pessoas acham que este desconto não faz sentido e portanto tens uma apreciação também do imóvel. Mas mesmo se não houver essa apreciação do imóvel, estás a receber 15% ao ano. Queres falar um bocadinho sobre os preços por metro quadrado e fazer uma comparação aqui com a nossa Lisboa? Sim, para ter uma ideia, por exemplo, na Grand City Properties também, eles têm o registado no Book Value, o preço por metro quadrado está, em média, que junto ao portfólio todo deles, está nos 2.600 euros por metro quadrado. E isto tendo em conta que 40% do portfólio desta empresa está em Berlim e em Londres, que são duas cidades com um imobiliário bastante caro e com um poder de compra muito grande, né, das pessoas. Portanto, se nós relacionarmos isto com o preço por metro quadrado em Lisboa, o preço por metro quadrado em Lisboa está há 7 trimestres acima dos 4.000 euros por metro quadrado. Portanto, 2.600 para 4.000 não é o dobro, mas é bastante mais elevado em Lisboa do que os preços das casas que eles têm em Berlim, em Frankfurt, em Londres, Munique, etc. Aliás, Munique é a única cidade que está ligeiramente mais cara do que Lisboa no Book Value. E se nós aplicarmos então o desconto no NAV ao preço a que estamos a comprar neste momento, assumindo também a dívida, não é? Portanto, na totalidade a empresa vale 10 mil milhões. Nós estamos a comprar a mil milhões, resumindo, Estás a mais falar da Grand Cities. da Grand City. 1.000 milhões, resumindo, mais perto de 5 mil milhões de dívida. Portanto, nós estamos a comprar 6 mil milhões, uma coisa que vale 10 mil milhões. Estamos a comprar um desconto de 40%. Não é? Aplicando esse desconto de 40%, isto desce e nós, na verdade, estamos a pagar um preço médio de 1.600 euros por metro quadrado. Portanto, estamos a pagar um preço pouco mais de um terço daquilo que é praticado em Lisboa, apartamentos, não é? Nas maiores cidades da Alemanha e em Londres. Não é? Portanto, eu acho que é um preço absurdamente ridículo para o valor do imóvel. Eu acho que é irrelevante se descontando isso, continuamos a receber os 15%. A única coisa que é preciso ter em conta aqui é se eles efetivamente conseguem gerir a dívida ou não conseguem gerir a dívida. Este é verdadeiramente o grande ponto que conta aqui, que é se eles não conseguirem pagar esta dívida, não é? Esta teoria vai toda por água abaixo e eles vão ter que fazer um aumento de capital, vai provavelmente não vão, em vez de haver retornos, vai haver bastantes prejuízos, mesmo se calhar a este valor. Agora, portanto, aí é o grande foco, verdade? Aqui conseguimos ver claramente qual é que é o upsize disto. Né? É um mínimo de 15% ao ano, mais reapreciação dos imóveis em relação ao desconto que se está a ter.
Agora, em relação ao downsize, que é a parte importante, que é estas empresas que vão conseguir pagar ou não vão conseguir pagar isto. E uma das coisas que me dá grande confiança no pagamento destas dívidas lá está, é esta estabilidade das rendas e o facto de saber que as rendas têm provavelmente quase certo que vão estar constantemente a subir e que estão bastante estáveis. Olha, uma questão, os juros da dívida são normalmente variáveis ou fixos? São fixos, São fixos? não são Fixos. são fixos a uns X anos. Por exemplo, no caso da Grand City Properties é 6 anos, eles têm a dívida toda praticamente fixa, ou então têm swaps, hedges da dívida, portanto está tudo praticamente fixo a 6 anos. Ok, então a grande questão é mesmo só o refinanciamento. Sim, sim. A questão aqui é não entregando em dividendos, não é? E mantendo o dinheiro que geram, não é? E havendo essa estabilidade de renda, eles conseguem balancear o aumento do custo, não é? Portanto, a dívida está fixa há 6 anos, portanto, vai demorar 6 anos a ser toda refinanciada. Imaginemos que temos as taxas de juros aos 3, agora vai depender um bocado como é que eles vão conseguir financiar. Mas vamos supor que a taxa de juros vai subindo, eles vão conseguir contrabalançar isso com o aumento das rendas, ao mesmo tempo que mantêm esse cash para ir pagando dívida, não é? Portanto, mantendo o cash na empresa, não é? E conseguindo aumentando rendas, eu vejo com muita facilidade a capacidade destas empresas de não terem nenhum problema com a dívida e fazerem face ao aumento do custo da dívida. E ainda para mais, se conseguirem vender, terem disposals, todas elas estão a tentar vender, não é? Claro que não quero estar numa posição em que és obrigado a vender, não é? Mas estando numa posição de que se conseguir vender a um preço bom, vende, se não conseguir vender, não há problema. Mas para tentar aumentar a liquidez. Pá, eu vejo com muito bons olhos a gestão da dívida destas empresas. Acho muito difícil que elas não consigam pagar. E acho que para haver quebras nos covenants dos contratos, tem que haver uma grande queda do valor dos imóveis. E portanto, acho que o risco é muito menor do que o mercado está a percepcionar. E portanto, são plays que eu acho que têm uma grande capacidade de retorno com baixo risco, não é? Acho que o mercado está a percepcionar um risco muito maior do que aquilo que é verdadeiramente o risco. Olha, um contraponto que estou-me a lembrar, tu mencionaste que as rendas são fortemente controladas, portanto, ultimamente imagino que estejam a crescer a um ritmo bastante inferior à inflação. Uhum. Se a inflação continua em níveis elevados, fica tudo mais caro para essas empresas, não é? Entre os serviços, a manutenção que esses edifícios precisam, tudo mais. A dívida depois vai ter que ser refinanciada a uma taxa bastante mais alta. No entanto, as rendas continuam altamente controladas e, em termos reais, podem vir a valer cada vez menos. Sim, é verdade. Apesar deste mito, eu não nunca sei dizer o nome disto, ser uma tentativa de avaliação de mercado, ou seja, ela tenta de alguma maneira repercutir-se, ou seja, havendo um aumento da inflação, as rendas também têm ligeiros aumentos. Em períodos mais altos de inflação, elas também aumentam mais do que em períodos de não inflação. Esse aumento está capado, não é? Tem um limite. E, portanto, se tivermos inflações muito grandes, efetivamente, eles não vão conseguir aumentar as rendas ao mesmo ritmo e vai ser complicado para eles. Mas há um contrabalanço bom nisto, que é os custos estão tão elevados neste momento que não há incentivo à construção de novas casas também na Alemanha, porque o custo de construir uma nova casa é muito grande, e portanto teriam que vender os imóveis a um valor estupidamente alto para ser rentável, e então a queda na construção, está a haver uma queda muito grande no número de novas casas e de construção nova e de licenças para construir. Portanto, também aí é uma vantagem estrutural a longo prazo se a inflação se mantiver muito grande. Sim, sim, isso é interessante, principalmente se pensares como o NAV como replacement cost, não é? Quanto é que custaria fazer aqueles edifícios todos outra vez? E se realmente com aquele NAV se conseguias replicar ou não, ou se precisavas de gastar muito mais dinheiro aos preços de hoje. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, é ali é uma faca de dois gumes. Por um lado, eles têm esse problema, por outro lado, há claramente uma contração enorme, não é só na Alemanha, mas na Alemanha em concreto, na construção de novas casas. E, portanto, eu acho que efetivamente deve seguir à risca
o manuseamento e a gestão desta dívida, porque é claramente o foco, não é? Se estas empresas vão ser bons investimentos ou não. Mas acho que é uma muito boa oportunidade de investimento neste momento. Acho que o mercado está a achar que vai haver uma grande queda no mercado imobiliário, de alguma maneira. E eu não vejo isso dessa maneira. Eu acho que eles vão facilmente conseguir pagar a dívida e acho que se está a comprar casas por tudo e meia. Não sendo muito a minha onda e não gostando muito de investir em imobiliário, aliás, o imobiliário é efetivamente um investimento por natureza com baixos retornos, não é? A não ser que estejas muito alavancado. Aqui, com o desconto tão grande como está, eu acho que os retornos vão ser bastante aceitáveis e acaba por ser um negócio bastante seguro, não é? Não há grande dificuldade em eles, mais tarde ou mais cedo, conseguirem vender as casas ou conseguirem repassar tipo, e terem aumentos nas rendas. Portanto, tem sido uma das minhas fortes apostas para este ano. E acho que não conseguindo antever, não é, o que é que vai acontecer aos juros, não é? Imaginemos que o Banco Central tem que continuar a subir as taxas de juros e que a Euribor vai parar aos 5 ou 6%. Eu acho que a isso acontecer, não é? Provavelmente das duas uma, ou isso acontece porque a inflação continua a não ser controlada, não é? E por um lado isso até é bom para o imobiliário, não é? Ou a acontecer, isso, eu antevejo muito mais que isso possa provocar uma grande recessão, não é? Porque o pessoal, ninguém consegue, principalmente nos países do Sul, não é? Mas vai ser muito difícil as pessoas estarem a pagar assim, se a Euribor chegar aos 5 ou 6%. E que se provocarmos efetivamente uma recessão, as taxas de juros descem, não é? E depois o refinanciamento torna-se mais facilitado. A juntar a isso, a maior parte destas empresas não têm maturidades na dívida até 2025. Portanto, têm tempo também para gerir, não é? Isso não é uma coisa que É tenham que interessante. decidir adequadamente. E ontem estávamos a falar que disseste uma frase que eu achei curiosa, foi que tu tens um bias ou um preconceito contra investir em imobiliário, e o facto de teres esse bias, até neste caso, achas que é a teu favor, porque tu gostares desta empresa, já tiveste que ultrapassar enviesamentos contra. Eu, E eu, eu eu, não, é uma racionalização do bias e não sei se não torna isso um bias ao contrário, não é? Que é do género, pá, eu sei que tenho um bias nisto e, portanto, para gostar disto é porque isto deve ser mesmo e então vou. Exato. Um, É, É uma boneca russa, não é? Tens um bias dentro de um bias dentro de um bias. exato. Mas pronto, olha, espero pelo dia. Inception. Exato. Espero por um dia em que te interesses por um banco. Esse deve ser mesmo o melhor investimento de todos. Também tens um preconceito contra investir em banca. Portanto, será certamente um investimento interessante. São dois casos, por acaso, interessantes, porque são muito parecidos, na minha opinião. São dois negócios, apesar de se calhar o pessoal olha para isto com outros olhos, mas são dois negócios que os retornos sobre os ativos são extremamente baixos e que a única maneira de teres retornos aceitáveis é estares bastante alavancado. Portanto, tu tens efetivamente um return on equity razoável, mas porque te alavancas brutalmente para teres esse return on equity. Se fores Sim, ver o sim. return on assets, é muito baixo, quer num caso, quer noutro caso. E tens o E risco até, de taxa de juros nos dois também, não é? Exato, e tens o risco de taxas de juros nos dois. Portanto, são negócios que aparentemente não têm nada a ver um com o outro, não é? Mas têm Mas- drivers muito semelhantes. mas exato. em termos estruturais, lá está. Normalmente são negócios ou oportunidades de investimento com retornos esperados relativamente altos, mas com possibilidade desse retorno subir quase nula, mas com componentes de opcionalidade, digamos assim, ou de risco existencial não negligenciáveis, não é? Lá está, tu estavas a falar de taxas de retorno esperadas tipo 15% ou coisa assim, mas é muito difícil que seja, ou melhor, obviamente que se a ação recuperar pode ser mais do que isso, mas em termos de cash flow
é muito difícil que seja mais do que isso, não é? É tipo um teto, não é? Tem um teto relativamente rígido no que pode trazer em termos de cash flow. Por outro lado, são estruturas de negócio com risco existencial relativamente significativo, não é? E como tu disseste, não é? Existe aqui uma dúvida relevante relativamente à capacidade que estas empresas podem ter de gerir a sua dívida, não é? Por isso, eu por aí, uh, normalmente é o tipo de perfil de potencial retorno que eu não gosto muito, né? Ou seja, é um retorno esperado, ainda que alto, relativamente contido, não é? Ou seja, não vai subir muito mais do que isso, mas por outro lado existe risco existencial da empresa, não é? É complicado, principalmente numa fase em que as taxas de juros subiram tão rápidas, parece que já foi há algum tempo, mas o que é facto é que as taxas de juros só estão a subir há um ano e a economia normalmente demora mais tempo do que isso a digerir e a começar a incorporar os efeitos dessas subidas de taxas de juros. E podem ser de tudo um pouco, não é? A economia até se pode manter relativamente equilibrada, como está a acontecer até agora, ainda que com crescimentos mais baixos, pode haver uma recessão, um ajustamento uma recessão de ajustamento, digamos assim, sem grandes consequências, como também pode haver uma recessão grave, não é? E pode forçar um ajustamento de taxas de juros também muito significativo. Por isso é um leque de cenários bastante abrangente em que qualquer um deles pode ter uma probabilidade de acontecer relativamente O que eu diria, equilibrada, digamos assim. o que eu diria aqui é que o preço já reflete todas essas dúvidas, não é? E por isso é que isto se torna tão atrativo. Eu concordo Mas é uma contigo. análise altamente financeira. E atenção que eu estou a falar sem sequer ter olhado para os números. Estou só a falar de um ponto de vista conceptual do investimento, mas eu não olhei para os números e nestes casos, e realmente é um investimento muito financeiro, não é? Olhar para a dívida, olhar como estavas a falar há pouco da exposição ao risco de taxa de juros, elas, pelos vistos, têm as dívidas acima de tudo em taxa fixa ou estão cobertas pelo risco de taxa de juros, obviamente que isso é bom. Olhar para as rendas e lá está, tendo em conta que são métricas todas relativamente estáveis, acaba por ser uma análise bastante financeira mesmo. E por isso, e tendo em conta isso, eu coíbo um bocadinho de emitir a opinião sem sequer olhar para os números, não é? Mas pronto, sem querendo fazer nenhum pump, nem fazer nenhuma publicidade. Eu falei aqui de uma ou duas empresas, pá, mas todo o setor parece-me interessante e não. E, Mas achas que o sentimento de mercado já está a ser bastante negativo? Ou seja, obviamente que o facto das ações caírem revela algum tipo de pessimismo, mas daí a haver pessimismo generalizado e excessivo, uh, eu não acho que haja pode haver uma pessimismo, distância. eu não acho que haja pessimismo no mercado ah, imobiliário. Eu acho que há Pois, pessimismo nos REITs, que acaba por ser aqui uma dissonância cognitiva muito grande, não é? Uma mas tu pessoa disseste que eles deixaram de distribuir dividendos? Desculpa, interrompi. Uma pessoa vê aqui na compra e venda de casas, pá, que não se sente, né, no mundo real, sente-se muito menos transações, mas ainda não sente as pessoas propriamente a acharem que o mercado está em queda, o mercado imobiliário. Pois. Mas depois passas para os REITs, não é? E olhas para isto e claramente o sentimento é muito pior. O sentimento está a apurar que as casas neste momento já valem 40% menos. Não é? Portanto, Pois. é uma coisa que não se traduz quando se olha para o mercado imobiliário, na Mas, realidade. mas achas que não é só um ajustamento em função daquilo que o mercado estima que vai ser o custo de vida, o custo de vida muito mais elevado e, em consequência, margens muito mais baixas que essas empresas vão ter daqui para a frente, mesmo que subsistam? A questão é que estas empresas conseguem, com a Ou se- redução de dívida, porque mantêm o cash na empresa, ao mesmo tempo que conseguem subir as rendas, limitar esse impacto da subida das taxas de juros. Por exemplo, As este ano, taxas de juros vão subir lentamente. Não é? Se tens a dívida a 7 anos ou 6 anos fixa, não é? Isto vai demorar 7 anos até fazeres o rollover da dívida toda. Portanto, os juros vão subindo gradualmente, à medida que eles também vão conseguindo manter cash para diminuir a dívida que têm e aumentando as rendas. Portanto, eles conseguem
de alguma maneira mitigar essas subidas. É um exercício muito matemático e tu, por exemplo, tens algumas metas, por exemplo, este ano, em 2022, creio que já tenham publicado resultados, foi um ano em que as taxas de juros começaram a subir, mas em que ainda estavam baixas no início do ano. Tens algum número relativamente àquilo que foi o serviço de dívida destas empresas face à receita das rendas? Sim, não houve impacto nenhum ainda em 2022. Aliás, ainda estão, foi o melhor ano ainda para eles até nos últimos anos. Mas eu, por acaso, lá está, Agora em não, 2023 vai baixar ligeiramente, mas mas, por exemplo, a Vonovia, eu vi agora muito rapidamente e acho que em 2022 teve prejuízos, não foi? Ou é só ajustamento, é só previsões face às avaliações da carteira de imobiliária? provavelmente sim, mas mesmo assim eu acho que não teve prejuízos, olhando para o Não? ano. Ou então foi no último trimestre, em dezembro Sim, 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 e sim. março também teve prejuízo. Em março também teve Os prejuízo. 2 últimos trimestres já tiveram prejuízo por reavaliação dos imóveis, sim. Maioritariamente por provisões, mas o cash flow mantém-se Sim, sim. ok. Até o total não tem subido, mas o das rendas tem subido. Pois, As rendas pois. continuam a subir. 3% ao ano, 2, 3% ao ano. E porquê é que deixaram de distribuir dividendos, então? Por uma questão, a Vonovia na verdade ainda distribuiu, Ok, Uh, mas distribuiu mais baixo e também com a opção de um script, mas todas elas por uma questão de gestão da dívida. E nesta fase elas acham que é mais segura manter o cash, não é? Para ir reduzindo dívida, não é? E ok. para não haver risco nenhum ou de minimizar o risco de não conseguirem pagar a dívida, do que estarem a distribuir o dinheiro e descapitalizarem-se, não é? Nesta altura, que o custo de capital é mais alto, não é? Elas preferem, e efetivamente eu acho que faz mais sentido manter, e eventualmente faria mais sentido manter ou recomprar ações. Isto depois já é outra questão muito matemática, e também falámos com o Gonçalo no que disse sobre isto, ou recomprar ações, ou recomprar as obrigações que estão no mercado, mas que estão a um desconto grande, não é? Pois. Porque há obrigações que também estão a ser transacionadas no mercado secundário. E eles podem ir recomprando as obrigações a um desconto. E pronto, aí já é interessante do ponto de vista deles ver como é que eles alocam esse capital, em vez de entregarem em dividendos. Interessante. Epá, gostava de ter olhado para os números antes do podcast para vir um bocadinho mais preparado, mas vou olhar depois e às tantas até depois faço uns comentários mais fundamentados. Mas já agora, só a última questão. A Vonovia, tu referes os rates, mas a Vonovia é um rate, ou é uma ação de uma empresa que investe e gera e desenvolve imobiliário, não é? Não é um rate só. Uh, A e Vonovia mesmo. a empresa é um rate, ou seja, tipo, ela está registada como um rate, A mas Vonovia está? tá. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Mas essencialmente é uma gestora. Epá, depois ele tem como todas elas, ou como quase todas elas, eles também fazem desenvolvimento, também constroem prédios, epá, mas é uma coisa muito pequenina do Ok. negócio. Porque eu acho que essa é a diferença grande, salvo erro, os rates fazem desenvolvimento. Eu acho que os rates é comprar imobiliário e gerir imobiliário, mas não fazem tanta parte de desenvolvimento, seja de projetos, seja de construção, etc. Sim, sim, Fazem sim. também? No caso da Vanovi faz, a maior parte deles não. Ah, exato. No Pois caso é da Vanovi isso. faz, É epá, mas isso. é uma porcentagem muito pequenina Sim, sim, do, não do chega, negócio. chega a 10% do negócio. E, Sim, e sim, então sim. agora com isto foi a primeira parte que eles cortaram, eles não vão construir mais nada. Pois, Tipo, exato, o exato, que ainda está em exato. construção a acabar, tipo, vão acabar, Sim, sim, vão sim, começar sim. mais nada. Há um artigo interessante que o Undervalued Shares escreveu sobre a Vonovia, curiosamente. Vale a pena. Ele conta um bocadinho a história da Vonovia. A Vonovia até é uma empresa que foi criada pelo Estado, ou foi privatizada foi quando o Estado alemão decidiu privatizar tudo o que era social housing, portanto, tudo o que era casas sociais, ou para fins sociais, decidiu privatizar isto e colocou neste veículo. E, entretanto, a empresa foi expandindo e foi feito compras e afins e tornou-se no gigante que é hoje. Mas o artigo aconselho vivamente. Ele depois pica estes números também e faz um bom resumo aqui do que o Diogo estava a falar. Posto isto, acho que não sobrou não sobrou tempo para um terceiro tema. E temos que ir jantar. Alguns celebrar, outros jantar. É verdade, é verdade. Parece que o Benfica foi campeão. Isso. É o meu Portanto, caso, atenção, eu não vou celebrar, vou jantar só. pronto, parabéns aos benfiquistas. E
Bernardo, obrigadíssimo por teres aceito aqui o desafio de vir ao podcast. Gostei muito do teu tema, acho que o Diogo também. E para o próximo, eu trago, já tenho tema, portanto vai ser Vidrala. E traremos um novo convidado. Nós, ao fim de 3 anos, ainda não conseguimos fazer com que isto seja curtinho. Sim, mas é claramente culpa do moderador, mas eu tenho muita dificuldade em cortar a conversa quando está interessante e eu gosto, honestamente até prefiro assim, ir mais a fundo nos temas do que só ficar pela rama. Mas obrigadíssimo, Bernardo. Obrigado pelo convite, gostei muito, lá está, passou tudo a correr e é pena que já esteja a acabar e continuação de bom trabalho que realmente estão a fazer. E vou continuar a ser ouvinte. Boa. E quem sabe um dia repetimos aqui a tua participação. Eu gostei bastante, estejam à vontade. Um grande abraço e bom fim de semana, malta. Um abraço.